Por favor, não me odeie antes de ver o final desse vídeo. Depois você pode odiar à vontade. Pois é, gente, hoje vamos trabalhar um teminha espinhoso aí, porque já vieram me pedir aí algum tempo atrás para que eu falasse sobre uns eventos mais importantes que a gente tem aí, que vão marcar o século XX, que é a Revolução Russa de 1917. Mas não vai dar para trabalhar nessa aula, porque para entender a Revolução Russa de 1917, a gente vai precisar primeiro de uma aula de embasamento teórico, né? Porque primeiro a gente vai ter que entender que raio que é essa doutrina socialista, o que é essa filosofia que surgiu lá no século XIX e que, a partir da Revolução Russa de 1917, vai deixar uma marca que vai atravessar todo o século XX e que, inclusive, vai sofrer algumas transformações nesse processo. Então, a aula de hoje é sobre o que é socialismo. Bom, então vamos lá. Como eu falei, socialismo, né, é uma corrente filosófica que surgiu lá no século XIX e que teve como seu principal representante um filósofo alemão chamado Karl Marx, né? Um cara importantíssimo aí para uma série de campos do pensamento, indo pela filosofia, pela sociologia, pela economia, pela história, né? Porque ele vai criar uma corrente de pensamento que vai criar uma série de ramificações ali muito importantes. Então, vamos lá. Karl Marx, né, que viveu lá no século XIX, como diz filósofo, ele vai acabar sendo influenciado por uma corrente filosófica também do XIX, que nasceu ali com Auguste Comte, um filósofo francês, pai de uma corrente filosófica chamada de positivismo, que aparentemente não tem nada a ver com socialismo, mas que vai ser influente ali em todo o pensamento do século XIX. Então, vamos começar com Comte, né? O positivismo diz o quê? Tudo se desenvolve dentro de um plano de desenvolvimento como se fosse um gráfico, num plano cartesiano, de curva ascendente positiva, daí positivismo, né? Então, se toda organização for racionalizada, existe um desenvolvimento em plano positivo. Essa corrente filosófica vai ser tão importante que, por exemplo, na bandeira do Brasil, no centro dela está escrito ali ordem e progresso, que é uma base do pensamento positivista. Ou seja, só há progresso dentro da ordem, certo? E se estiver na ordem, o desenvolvimento é contínuo, beleza? Vai captando a ideia. Se a gente pensar, por exemplo, em Charles Darwin, né, pensador que não é aqui da nossa área da filosofia, da sociologia, da história, né, o Charles Darwin foi influenciado por esse pensamento filosófico positivista, né, quando você vê lá a teoria da evolução das espécies, olha, começa lá com criaturas muito simples, né, seres unicelulares, né, coisas como amebas, e chega até seres muito desenvolvidos, como por exemplo o ser humano. Cara, então, partindo desse princípio, Karl Marx vai pensar no seguinte: as sociedades também evoluíram numa crescente positiva, num eixo de desenvolvimento em uma curva de ascendência positiva. Legal? E aí o cara vai tentar entender o que é o desenvolvimento da história, tanto que ele cria uma ciência nova que ele chamou de ciência da história, que não era exatamente história, né? Mas que outros pensadores vão pegar essa base e vão desenvolver a sociologia, caras como, por exemplo, Emile Durkheim, como Max Weber, né? Que partindo lá do Marx, né, chegam à ciência da sociologia, né? Então, vamos voltar lá na cabeça do Marx e entender que raio que é isso. Então ele vai olhar, olha, civilização ocidental, como é que ela se desenvolveu? O Marx dá uma olhada numa visão geral, ele partindo da antiguidade clássica, chegando até o momento que ele vivia, século XIX, ele vai falar, olha, existe uma coisa, um eixo comum que leva a esse desenvolvimento humano. E isso está ligado à questão do trabalho, né? O Marx identifica ali que trabalho
é algo que forma o que são os seres humanos, né? O que diferencia os homens dos animais, segundo Karl Marx, é a capacidade de trabalho. Aí você fala, pô, Fábio, peraí, a abelha trabalha, né? A abelha faz, por exemplo, a colmeia, né? A formiga faz o formigueiro, o pássaro faz o ninho. Isso é trabalho. Para o Marx, isso não é bem trabalho, porque se você observar uma colmeia pré-histórica e uma colmeia atual, ela é basicamente idêntica. Não tem variação muito relevante entre uma colmeia pré-histórica e uma colmeia contemporânea, né? Agora, a forma como os homens constroem um mundo, isso evolui. E por quê? Porque trabalho para o Marx é o quê? É a capacidade de humanizar o meio e ao mesmo tempo se humanizar, certo? Ou seja, cada vez que a gente transforma o meio onde a gente vive, a gente passa a ser um ser diferente. Cara, por exemplo, você consegue entender uma humanidade sem internet, por exemplo? Pois é, para o Marx, nesse pensamento, a partir do momento que o homem criou internet, né, ele passou a ser um ser internetico, né? Ele convive com isso, isso faz parte da humanidade, e se você retirar isso dele, só vai ser possível se você colocar algo que substitua de uma forma melhor, de uma forma aprimorada. Então a gente está em aprimoramento constante, a gente está o tempo todo criando coisas novas, tirando as coisas da mente, colocando ela no mundo prático, e a partir daí a gente passa a ter uma nova relação com esse mundo que nos cerca. Tá acompanhando até aí? Vamos avançando então na ideia do que o Marx está pensando. Joia, então, nesse desenvolvimento que está ligado ao trabalho, o Marx percebeu alguma coisa no processo que garante com que a gente sempre busque evoluir, a gente sempre busque se transformar, e não apenas tecnologicamente, mas que a gente se aprimore socialmente. E a isso ele vai chamar de luta de classes, que para o Marx era o que ele chamou de motor da história, né? Como assim, motor da história? Seria a coisa que leva a sociedade a evoluir historicamente, a se transformar e passar a novas condições, tá? Então, vamos lá. Como é que o Marx começou a pensar nisso? Ele começou a ver, né, desde lá da antiguidade, como a gente trabalhava e o que isso foi levando a gente a chegar até hoje, para a gente chegar lá na ideia do que ele desenvolveu, do que seria o socialismo. Então, começando, lá na antiguidade, como é que se trabalhava na antiguidade? Como é que eram essas relações de trabalho e da luta de classes na antiguidade? Há essa forma de trabalhar que ele chamou de modo de produção, a forma como trabalha, né? No modo de produção que existia na antiguidade, a isso ele chamou de modo de produção esclavagista. Porque esse nome é um modo de produção, é uma forma de trabalhar baseada no trabalho do escravo, como era na antiguidade, Grécia, Roma, certo? Então quem trabalha é o escravo. E aí o Marx vai reconhecer o que ele chama lá de luta de classes, né? Quais seriam as classes da antiguidade? Ó, eu sei que esse termo classe não é assim, necessariamente aplicável na antiguidade. Eu estou usando a nomenclatura do Marx para a gente entender essa lógica, tá? Então vamos lá. Quais eram essas classes da antiguidade? E o Marx reconhece dois grupos: o cidadão e o escravo, certo? O cidadão é o cara que explora o trabalho do escravo, que é um explorado. Né? As relações de lutas de classes que o Marx vai identificar vai estar sempre nessa dicotomia entre um explorador e um explorado. Joia? Então vamos lá. O que é o cidadão? O cidadão é o cara que possui o meio de produção. Não confunda modo de produção com meio de produção. Modo de produção é como se produz. Meio de produção é a ferramenta que se usa para produzir. No caso da antiguidade clássica, lá, Grécia, Roma, o cidadão é dono do meio de produção, por exemplo, a terra. Só que o cidadão também é dono do escravo. O que é o escravo? O escravo é explorado. Usando a nomenclatura marxista, o escravo, o trabalhador, né, é o cara que detém o que ele chama de
força de trabalho, que é a capacidade de trabalhar, que para o Marx todo mundo possui isso, seja explorador, seja explorado. Só que nessa relação de exploração, segundo a teoria marxista, o explorado usa sua força de trabalho para beneficiar o explorador. Então, tenta entrar dentro desse raciocínio. Na visão do Marx, como é que isso funciona? Olha, tem o explorador, o cidadão, que é dono da terra e é dono do escravo. Por quê? Porque o escravo, na sociedade clássica, ele é uma propriedade, ele pertence a alguém, certo? Bom, se ele pertence a alguém, isso significa que ele não é um ser humano, ele é uma coisa. Ó, eu já discuti isso aí em vídeos anteriores, principalmente quando estou falando de antiguidade. Nos vídeos que eu estou falando sobre Grécia, eu explico isso melhor. Então, lá, ele é uma propriedade, ele é uma coisa, ele pertence a alguém. Bom, qual que é a primeira necessidade de alguém que não é um ser humano? Alguém que foi coisificado? É passar a ser um ser humano, né? É passar a deixar de ser coisa. Então, qual que era o primeiro desejo do escravo? Lutar contra o cidadão para adquirir a condição de ser humano. A essa tensão, o Marx chama de luta de classes. Para o Marx, essa tensão é o que vai permitir com que a gente evolua dentro daquele gráfico que eu estava falando, de curva ascendente positiva, né? Vai fazer com que o homem evolua e saia do modo de produção esclavagista e vá parar num novo modo de produção que ele chamou de modo de produção feudal. Feudalismo, Idade Média, isso mesmo, tá? O Marx reconhece que lá na Idade Média existia um modo de produção feudal, onde novamente existia uma dicotomia entre duas classes. De novo, a palavra classe não interfere ali, mas vamos usar a nomenclatura marxista para entender o raciocínio dele. Então, no modo de produção feudal, o que existia? Um senhor feudal, que é o explorador, e um servo da gleba, o explorado. Bom, o senhor feudal, assim como o cidadão da antiguidade, ainda é o dono do meio de produção, no caso, a terra. Só que ele não é mais dono do servo. Lembra, servo não é escravo. Servo é livre ou semi-livre. No vídeo que eu falo sobre o feudalismo aqui eu explico isso melhor. Mas vê lá, por que o servo é semi-livre? Porque ele não é mais propriedade de ninguém, ele não pertence ao senhor. No entanto, ele está preso à terra, ou na nomenclatura marxista, ele está preso ao meio de produção, que pertence ao senhor, certo? Então, vamos lá. Esse cara que ele não tem opção de trabalhar para outro senhor, porque ele está preso à terra, está ligado àquela terra. Qual que é o primeiro desejo dele? Se desconectar da terra. Poder vender a sua força de trabalho para seja lá quem for, certo? Então, dessa tensão entre o cara que detém o meio de produção e que prende o trabalhador ao meio de produção e o trabalhador que quer se desvincular do meio de produção, surge a luta de classes. Novamente, essa tensão aí vai gerar uma evolução para uma nova condição, que o Marx chamou de modo de produção capitalista, que é o que a gente vive hoje, certo? Então, veja, saiu do modo de produção esclavagista, passou para o modo de produção feudal e agora estaria num novo modo de produção, um modo de produção capitalista, onde o trabalhador está desvinculado do meio de produção. Ou seja, o trabalhador é livre. Ele vende a sua força de trabalho para quem ele quiser e quem quiser comprar essa força de trabalho, certo? Nessa nova relação aí, o homem está desvinculado dessa prisão que seria o meio de produção, tá? Ele é mais livre. Cara, então chegamos no ápice da liberdade? Não, para o Marx a gente não chegou no ápice da liberdade. Para o Marx ele vai olhar para isso e vai falar o seguinte: olha, tudo bem, ele é livre, só que ele ainda é explorado, né? Ele ainda vende a sua força de trabalho para um burguês, né? A nova divisão que vai estar entre o burguês, que é o dono do meio de produção, e o proletariado, que é o dono da força de trabalho e que vende a força de trabalho em troca de salário,
né? Só que esse salário não significa toda a riqueza que o trabalho do proletário gerou, né? Então, acaba existindo um sistema de exploração, né? Então, apesar de ser livre, esse trabalhador continua sendo explorado. Qual seria o caminho, então? Qual seria o futuro para seguir nessa linha? Lembra que o Marx está pensando num gráfico evolutivo. Qual seria o próximo passo? O próximo passo seria, então, não ser mais explorado. E como não ser mais explorado? Qual seria o futuro, então, nessa teoria marxista? O futuro, então, seria chegar ao que ele chamou de modo de produção socialista. O que seria, então, um modo de produção socialista? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: o Marx vai acreditar que para se chegar no modo de produção socialista, o modo de produção capitalista tinha que chegar ao seu pleno desenvolvimento. Tanto que o Marx nunca pensou que o primeiro país a se tornar socialista realmente seria a Rússia. A Rússia estava muito atrasada na época do Marx em relação a isso. Para o Marx, o primeiro país a se tornar socialista seria a Inglaterra. Hoje, talvez ele falasse dos Estados Unidos, né? Mas, possivelmente, nessa teoria marxista, iniciaria-se na Inglaterra ou em algum país semelhante. Talvez França, vai saber, certo? Então, vamos lá. O que seria esse modo de produção socialista, né? Se o trabalhador já conseguiu se desvincular o máximo possível da sua relação com o explorador? Nesse modo, o meio de produção, ou seja, a terra, a fábrica, a máquina, a ferramenta, seria socializado. Daí, socialismo. Como assim? Como é que o meio de produção pode ser socializado? Na teoria marxista, então, esse meio de produção seria removido da mão do burguês, estaria na mão do Estado. Cara, o Estado não é o governo. Vamos separar essas duas coisas, que inclusive isso é que vai dar o problema, que a gente vai discutir lá na aula que eu vou fazer ainda sobre Revolução Russa, tá? Então, o meio de produção pertenceria ao Estado. E o que é o Estado? O Estado é uma entidade etérea. O Estado não é uma pessoa, o Estado não é o governante, portanto, o Estado não come, o Estado não mora, o Estado não veste, o Estado não precisa de dinheiro para si. O Estado não precisa utilizar do lucro para si. E o que o Estado é? Como essa entidade é etérea, ela é uma entidade que representa o interesse da população. Então, vamos pensando lá. Nessa ideia marxista de socialismo, como é que funcionaria? Todo mundo trabalharia para o Estado. Todo mundo seria, assim, funcionário público, resumindo bem grossamente, certo? E essas pessoas gerariam lucro. Quem se apropriaria desse lucro? Quem se apropriaria seria o Estado. Cara, se o Estado se apropria desse lucro, quer dizer que ele não precisa de impostos para se sustentar? Não precisa de impostos. O Estado vive do trabalho do trabalhador. E o que ele faz com esse lucro? Ele retorna à população, em forma, sei lá, de educação, saúde, pavimentação de rua, varrição de rua, sei lá, né? O Estado reverteria esse lucro de volta para a população. Por quê? Porque ele não teria necessidade desse dinheiro. O lucro do trabalho reverteria diretamente à população. Aí não teria mais explorador ou explorado, né? Estaria todo mundo dentro de uma mesma condição. Né? Mas ainda existiria o Estado. O Marx ainda projeta uma outra condição superior, né? Dentro desse processo evolutivo, dessa curva ascendente, que seria o quê? O modo de produção comunista, onde nem mais haveria Estado. Cara, mas aí a gente já está avançando demais. Vamos parar por aqui, porque apesar de utilizarem esse nome comunista diversas vezes, a gente nunca chegou ao comunismo. Talvez nunca tenha chegado ao socialismo, pelo menos não nessa teoria marxista. Quando a gente for falar de Revolução Russa, a gente vai chegar a pensar isso aí melhor. Mas o vídeo de hoje já está grande demais. Vamos parando por aqui e semana que vem a gente volta e vamos falar sobre Rússia. E aí, curtiu a aula de hoje? Aprendeu mais essa? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Essa foi o Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.